Todas as coisas desta noite está falando sobre Outubro Rosa. Nós recebemos aqui a Ana Paula, que é jornalista, mãe de duas crianças e que enfrentou um câncer de mama na primeira gravidez. Já se recuperou, inclusive já teve outro filho. Estamos também com a Andréia, que é psicóloga e trabalha na área de oncologia há 15 anos, e o Dr. Frank Braga, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Bom, mas durante o mês de outubro, várias ações foram realizadas em todo o país, voltado à prevenção, à informação em relação ao câncer de mama. Aqui na Prefeitura de Aparecida de Goiânia, foram oferecidas 2.500 exames de mamografia. Para ter acesso ao procedimento, a mulher ela precisa procurar as unidades de saúde do município. Na rede pública, nós já colocamos aqui esse exame é oferecido, mas ainda com alguma dificuldade, como o doutor colocou aqui, de mulheres que moram no interior, muitos mamógrafos centralizados e numa área mais de capital, de grandes cidades. Mas vamos ver essa matéria e essa ação da Prefeitura que certamente vai beneficiar várias mulheres. A dona Maria Eterno descobriu um nódulo durante uma mamografia de rotina e faz exames para acompanhar a situação da saúde dela. Tem muitos anos que eu faço tratamento, de ano em ano eu faço. Agora eu voltei, agora estou fazendo, hoje vou fazer ultrassom, já fiz mamografia, mas eu já tenho nódulo já, faço tratamento já. Para este especialista, o inconveniente da mamografia é pequeno, diante de tratamentos mais agressivos, quando o câncer é descoberto em estágio avançado. Tem-se o desconforto na hora de se fazer o exame, né? A mulher fica despida, tem um certo desconforto em relação à dor, mas é aquela questão do risco-benefício, né? Então é melhor que se sinta esse desconforto e que se descubra precocemente esse câncer de mama, né? Até para que se evite tratamentos mais agressivos, como por exemplo chegar à mastectomia, que é retirada da mama, né? Ou uma quimioterapia, ou até a possibilidade de óbito. Nos Estados Unidos, a atriz Angelina Jolie retirou toda a mama como forma de prevenir a doença. O caso chamou a atenção de todo mundo sobre o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres e que, se descoberto no início, tem cura. No Brasil, as mulheres ainda enfrentam uma longa espera pela mamografia. Para diminuir esse tempo, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia conseguiu aumentar o número de exames por imagem. Anteriormente, nós tínhamos aí entre 300 e 500 vagas, né, durante os outros períodos do ano, que julgávamos ser o suficiente. Nesse mês de outubro, em decorrência, né, da campanha do Outubro Rosa, nós aumentamos para 1.500 exames na semana passada e esses exames também foram insuficientes. Então, nessa semana, nós aumentamos mais 1.000 exames, temos aí disponível um quantitativo de 2.500 exames que a mulher pode estar buscando no posto de saúde e que já está saindo vaga para 1 ou 2 dias. Para o diretor, a dificuldade em atender a procura no sistema público está na manutenção dos aparelhos de mamografia e no serviço especializado. As clínicas fazem adaptação em termos de profissionais, em termos de equipamento, né? São equipamentos, como você colocou, extremamente sensíveis, então precisa que ser feito dentro da capacidade do prestador. Nós fazemos esse planejamento. E o planejamento também financeiro da própria Secretaria de Saúde. Devem fazer o exame mulheres acima dos 50 anos ou as mais jovens que percebam qualquer alteração na mama. Os homens também podem ter câncer de mama. É importante que os homens, ao sentir alguma diferença na mama, às vezes uma mama mais aumentada de volume, ele venha também fazer a mamografia, porque é pouco comum, mas existe entre os homens o câncer de mama. E para quem está na dúvida se faz ou não faz a mamografia, tem torcida rosa por aqui. Cuidar antes é melhor, prevenir é melhor. A dorzinha é coisa simples, passa logo. Negócio de ter que ficar sem roupa lá para tirar a roupa para poder fazer a mamografia, eu não tenho nada contra isso não. Pegando um gancho aqui dessa questão do homem também ter câncer, eu vou ler uma pergunta aqui do João Souza Ribas, que é de Campinas. Ele está perguntando, em homens pode aparecer o câncer? Como podemos detectar? Quais são os exames que podem ser feitos e se isso é raro?
O câncer de mama masculino é extremamente raro. Para cada 100 mulheres, nós vamos ter um diagnóstico de câncer de mama masculino. Porém, quando ele acontece, é sugestivo de que alguma mutação genética possa estar envolvida. Por isso que todas as familiares de primeiro grau, mãe, pai, filhos, devem ser avaliados também. Mas a chance de cura é exatamente a mesma da mulher. Lembrando que homem não existe rastreamento para câncer de mama, homem não precisa fazer exame de rotina. Ele só deve procurar o mastologista quando ele achar ou observar alguma alteração na mama, que geralmente é um nódulo palpável. Agora, os fatores de risco também, o estilo de vida tanto do homem quanto da mulher podem influenciar no aparecimento da doença? Tanto no surgimento quanto na recorrência. As mulheres já tratadas por câncer de mama também tem impacto isso aí. Atividade física regular, peso adequado, diminuição da ingestão de bebidas alcoólicas, isso faz causa impacto. A gente tem até 35% menos de chance de recorrências ou de incidência de câncer de mama nas mulheres magras e com atividade física regular. Então, hábito de vida saudável é uma das medidas que nós podemos fazer para diminuir a chance de câncer de mama, já que é uma doença multifatorial. Essas coisas nós podemos mudar. Algumas outras coisas a gente não vai conseguir mudar, o nosso potencial genético, mas o hábito de vida, isso nós podemos fazer como prevenção primária. Doutor, nós falamos na matéria aí que a mamografia é indicada para mulheres acima de 50 anos, mas já houve uma redução dessa idade, né? Já, na verdade, a Sociedade Brasileira de Mastologia tenta, em diversas reuniões, entrar num consenso com o INCA. Essa determinação no Brasil só acontece no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, mamografia a partir dos 50 anos. Por que nós entendemos que é aos 40? Porque de 40 a 49 anos, nós temos aproximadamente 33% dos casos de câncer de mama. Ou seja, a gente está deixando de diagnosticar precocemente 1/3 dos casos de câncer de mama se nós começarmos esse segmento, esse rastreio, aos 50 anos. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia determina que mulheres assintomáticas devem começar o rastreio mamográfico de modo anual a partir dos 40 anos de idade. Pois é, então não é também a cada 2 anos como preconiza... Exatamente, deve ser de modo anual e não a cada 2 anos. Essa é a melhor maneira e a única, aliás, Suzete, que tem impacto na sobrevida. Tem diversos trabalhos na literatura mostrando que mamografia é o único exame que teve impacto na sobrevida, que as mulheres morreram menos por fazer mamografia. O mesmo não foi encontrado no ultrassom de mama, na ressonância mamária. Então, mamografia é o melhor exame para detectar câncer de mama precocemente. A partir dos 40 anos, nas mulheres assintomáticas de modo anual. Doutor, você falou assim do aumento de casos em mulheres na faixa de 40 a 49 anos, mas Ana Paula teve com 32. A gente ouve falar de muitos casos em mulheres muito jovens. Eles são importantes, esses números? Eu perguntei isso pelo seguinte, no caso da Ana Paula, ela colocou pra gente que ela está fazendo um pré-natal regular, ela conseguiu detectar isso de forma rápida. Mas a mulher que ainda não está na fase reprodutiva, ou não pela idade, mas porque ainda não quis, geralmente ela não procura menos ainda, talvez um ginecologista, né? Estou falando de ginecologista porque a primeira é a porta de entrada, eu acredito, né? Depois... Quanto maior a idade, Zé, maior a chance de câncer de mama. Mas ele pode acontecer em qualquer idade. Ele pode acontecer aos 20, aos 25, aos 30, aos 32 anos, em qualquer idade. Porém, quanto maior a idade, maior a chance de se ter câncer de mama. Quando isso acontece muito jovem, a gente já começa a pensar em algumas outras coisas, como, por exemplo, mutações genéticas, né, que foi o caso que foi reportado na matéria sobre a Angelina Jolie. Então, a gente já começa a fazer essa investigação também, fazer um painel genético dessa paciente para saber se tem algo a mais que está fazendo com que essa paciente tenha câncer de mama numa idade tão precoce, já que isso não é o habitual, né? Os números são muito pequenos, mas eles acontecem e vão continuar acontecendo, sobretudo nas mulheres com mutações genéticas, que os tumores acontecem cada vez mais precoce e de modo mais agressivo também. A gente tem uma outra participação. A Aparecida Guimarães está perguntando se a reposição hormonal na menopausa causa o câncer de mama. É importante falar sobre isso, que assim,
A terapia hormonal ela não pode ser vista como um vilã. Ela aumenta a chance de câncer de mama. Isso é verdade. Isso tá na literatura. A gente tem estudos demonstrando isso. Aumenta a chance de câncer de mama. Porém, ela traz muitas coisas boas também. Então, existem as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas, que, obviamente, o ginecologista, junto com o mastologista, vão chegar a essa conclusão diante do exame clínico, dos exames de imagem, se essas mulheres poderão ou não poderão fazer a terapia de reposição hormonal. Mas é verdade, a terapia de reposição hormonal aumenta, sim, a chance de câncer de mama. Andréia, fala pra gente um pouquinho da sua experiência no dia a dia com mulheres que enfrentaram a doença e que venceram a doença, a importância desse trabalho de acompanhamento, não só às vezes com a terapia, que às vezes tem um custo que o paciente não pode pagar, mas através de grupos de ajuda como esse que você colocou aqui pra gente, né? Eu queria, inclusive, chamar a atenção para a fala daquela senhora dizer, eu não tenho nenhum problema em ficar sem roupa para fazer mamografia. Muitas mulheres têm esse problema, que às vezes elas nunca ficaram sem roupa nem na frente dos filhos e do marido, então elas às vezes percebem alguma coisa errada e têm medo de procurar ajuda exatamente para não se expor. Então, a gente quer deixar um recado, não tenham medo de se expor, porque é um profissional, ele não vai te olhar com nenhum olho crítico, não vai ver se você está gorda, se está magra, se está bonito, se está feio. Ele está ali para examinar para a sua saúde. Então, é muito importante que a gente vença essa barreira do medo, né, de expor o seu corpo para alguém, porque é fundamental para que se possa fazer o exame. O problema do câncer começa nisso, o medo de procurar um profissional e de ter essa doença ruim. Tem gente que nem fala o nome só fala assim, essa doença ruim. Então, assim, a gente tem que quebrar esse medo. Como todo mundo disse, já não é um estigma de morte. É uma doença séria, que tem que ser considerada, tem que ser tratada, mas com alto índice de cura. Então, vamos já começar tentando não ter essa barreira que já atrapalha muito. E muitos serviços de saúde têm psicólogos, né? A Ana Paula teve essa ajuda no local onde ela fez. Então, muitos serviços têm a equipe multiprofissional. Porque nós temos que lembrar que nós somos um ser integral, biológico, emocional, espiritual, social, ambiental. E tudo isso interfere na nossa saúde. Tanto que em casos, por exemplo, como a gente teve o Césio 137 aqui, o número de casos de câncer foi imenso, porque o meio ambiente também interfere. Então, nós temos que tratar todos esses âmbitos do ser humano. Né? O apoio da família é muito importante, o exercício físico, as práticas integrativas e complementares ajudam muito a lidar com os efeitos que são às vezes desconfortáveis no tratamento, que são oferecidas pelo SUS. Então, a gente tem acupuntura, tem reiki, tem dança-terapia, são 37 práticas que o SUS já oferece, que ajudam, yoga, tai chi, que ajudam as mulheres nesse sentido de lidar com esses desconfortos. Então, existem muitas formas de ajuda, porque nem sempre as pessoas têm acesso a isso. E o tratamento emocional, o apoio da psicologia, é muito importante também, assim, tanto para que ela consiga perceber as razões emocionais que estavam presentes no momento da doença e fazer escolhas diferentes. Então, por exemplo, aquela que eu te falei, trabalhava demais, ela passou a valorizar mais a família. Então, a chance dela adoecer de novo por causa disso não existe, porque ela mudou o seu modo de vida. Né? Então, quando a gente entende o que nos fez adoecer, a gente consegue fazer escolhas mais saudáveis. Ana Paula, você teve a doença muito cedo, você descobriu se existe algum fator hereditário, de mutação genética, como o doutor colocou? Na verdade, como eu não tenho muito contato assim, com a família do meu pai, quando o médico sempre pergunta, né, se você tem casos na família. Então, eu não sabia dizer ao certo se tinha ou se não tinha. Do lado da minha mãe não tinha. E aí eu fiquei muito preocupada. Aí encontrei algumas pessoas do lado do meu pai, perguntei para ele falou, não, que eu saiba não. E eu fiquei preocupada. Falei, por que será que aconteceu isso? Porque tudo que eu poderia fazer para ter uma vida saudável, eu tinha. Até mesmo durante a gravidez eu estava fazendo hidroginástica, eu sempre fiz exercício, sempre comi muito bem.
Então eu não entendia muito por que tinha acontecido, apesar de nunca ter questionado também. Nunca questionei por que aconteceu comigo. Eu sempre pensei, por que não comigo? Poderia acontecer com qualquer pessoa. Então, eu fui pesquisar, procurei, e depois do tratamento, eu fiz um exame genético, e aí foi detectado que eu tenho uma pequena mutação no gene, que eu não sei dizer qual é, mas que tem essa propensão ao câncer de mama. Então, no meu caso, né, outra coisa também mais difícil ainda é porque realmente é genético, mas tudo que está nas minhas mãos, que eu posso fazer, que eu pude fazer durante o tratamento e que eu posso fazer agora para não ter nenhuma recidência da doença, eu faço. Então, assim, tá muito nas mãos da gente também. A gente às vezes acha assim, eu não posso fazer nada. Não, a gente tem formas de se prevenir. E a cabeça é fundamental, assim. Ter a cabeça boa, ter equilíbrio emocional é fundamental. Pois é, esse equilíbrio que você mostra, que você demonstra e que você já colocou que foi fundamental durante o seu tratamento, você já tinha ou foi uma postura diante da doença? Tinha, e eu até me assustei do tanto que eu era equilibrada, porque eu nem pensei que eu fosse ser tanto, assim, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu digo assim, que é aquele estigma mesmo. Eu não só achei que ia morrer, como no momento eu tive certeza. E olha que eu recebi o diagnóstico da maneira mais calma possível. O doutor Juarez, meu mastologista, ele foi muito sábio, assim, na hora de me dar o diagnóstico, naquele momento tão difícil. E ele foi muito tranquilo, ele me passou essa tranquilidade. Mas o peso do nome ainda era muito grande. Hoje, que eu já passei pelo tratamento, eu vejo que não é assim. Então, eu sei que não é assim, não é uma sentença de morte, está longe disso. Né? Então, por isso que quando a gente tem a oportunidade de falar isso para outras mulheres, eu faço questão de falar, sabe? Tem vida após o câncer e, às vezes, a vida pode ser melhor ainda depois do câncer, como é o meu caso. Então, por isso que eu acho tão bom a gente poder discutir isso aqui, mostrar e poder dar um depoimento de que é possível passar por um tratamento, é doloroso enquanto a gente está passando por um tratamento, não é fácil, eu não vou mentir dizer que não é, a gente acaba a vaidade da gente, você perde cabelo, você perde peito, você incha do tratamento, enfim, tem uma série de efeitos colaterais. Mas tem uma coisa que é muito maior do que isso, o aprendizado que fica. Depois que você supera isso, não é qualquer problema que é problema para você, sabe? Então, assim, cada dia é uma oportunidade, de verdade. Então, assim, a gente vive isso, você consegue sentir isso, você internaliza isso, então a sua vida vira outra, assim, muda totalmente. Então, assim, para mim, eu vejo que o câncer foi um divisor de águas, mas melhorou, sabe? Foi para melhor. E acredito que olhar para o seu filho deve ser um prazer ainda mais demais, especial do que... Demais. Porque ele passou por isso com você, né? E eu falo que ele é o anjo da guarda que Deus mandou para mim. Assim, sabe? Deus colocou ele na minha vida ali para ele poder me fazer enxergar isso. Então, porque se não fosse ele, se não fosse a gravidez, provavelmente eu ia achar que aquele caroço não era nada, eu ia ser negligente, ia passar despercebido. Como eu estava grávida, eu estava tão ligada com a minha saúde, exatamente por conta da gravidez, então não deixei passar nada. E eu volto a falar dos meus médicos, porque assim, eles foram fundamentais, porque uma outra médica, a minha ginecologista é ótima, a doutora Marcela Brasil, se fosse outra médica, teria falado, a mastite não é nada e tal. Ela não. Ela falou, não, vamos ver o que é. De manhã, eu não senti nada. À noite, eu senti um caroço, eu liguei para ela, na hora ela me atendeu. No outro dia, eu fiz ultrassom, foi tudo muito rápido. Me encaminhou para o mastologista, para o doutor Juarez, foi tudo muito rápido. Então, assim, eles foram muito bons mesmo, porque eu fiz ultrassom, não deu conclusivo. Eu fiz biópsia, não deu conclusivo. Eu fiz uma outra biópsia que é aí que falou, quer dizer, eu tive que fazer 3 exames. Talvez outros médicos teriam parado no primeiro. Então, para mim, por isso que eu falo que foi fundamental. E também algumas mulheres, eu já ouvi de uma mulher, não faço mamografia nunca mais na minha vida pela dor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto e mostrar um outro ponto positivo, que o Brasil está bem na fita. Parece que nós temos um número não tão grande de mortes por câncer de mama, né? A gente volta a falar disso daqui a pouco, logo após o intervalo.